Olá, boa tarde. Quem tá por aí, fala para mim. Estou eu aqui de volta para a gente começar nossas lives. Que tal? Eu acho que é a primeira live do ano. Então a Ilza já está chegando e eu vou dar um tempinho para a gente poder continuar aqui a live e vou me apresentando. Bom, a Ilza já sabe quem eu sou. Eu sou a doutora Lia Lima, sou médica, atuo na área da endocrinologia. E é aquela área da medicina que cuida dos hormônios. Então, boa noite, sou Eli, nossa primeira live do ano, finalmente voltei, né? Então, essa é a área da medicina que cuida das glândulas, e as glândulas são produtoras de hormônios. Os hormônios, eles são responsáveis pelo nosso metabolismo, pelo funcionamento da engrenagem do nosso corpo. Ele envia informações para as células, lá dentro da célula, para ela receber os comandos para poder você ter saúde. Então, é muito essencial que a gente cuide e supervisione as nossas glândulas para aquela pessoa que quer ganhar mais saúde. Existe também uma opção de influenciar essas glândulas a trabalhar saudável, a trabalhar bem. E a forma de trabalhar bem é tendo bons hábitos alimentares. E é por isso que, geralmente, a área da endocrinologia se gasta muito tempo em convencer o paciente a mudar hábito. A Ilza é uma paciente que super mudou hábito, é um sucesso. Eu sempre gosto de falar o caso dela. Aliás, eu sempre gosto que ela fale o caso dela pra gente. A Cristina é outra pessoa que tem mudado, que está aqui, que tem mudado muitos hábitos e tem aprendido muito desde que a gente tem acompanhado ela e a família dela. A Alessandra também, uma grande, mega caso de sucesso, que eu super admiro ela. E os meus pacientes, eles vêm a mim para poder conquistar mais saúde. E no final das contas, eu passo a admirar os meus pacientes e querer ser um pouco deles. De tanto que é difícil mudar, fazer mudança de estilo de vida, que essas lives, elas servem muito para orientar vocês o que é a distribuir conhecimento, mas ela serve muito também para motivar vocês a fazer mudança de estilo de vida, que isso em consulta nenhuma e nenhum remédio existe. Então, a gente acaba ocupando um pouquinho desse tempo que eu tenho com vocês, um pouquinho desse tempo que eu tenho livre dentro das minhas atividades do dia, eu gasto para a gente poder se conscientizar dos bons hábitos. Porque uma vez que a gente tem um pouco de conhecimento, esse conhecimento vem para nossa. O conhecimento, ele serve para a gente ter um despertar, uma nova forma de raciocinar determinada informação e ver a coisa por um outro aspecto. E aí, vendo a coisa por um outro aspecto, faz você ter mudança e ter tomada de atitude, mudança de comportamento e mudada de atitude. E aí, Ju, Claudinha, a Ângela tá aí. Bom, vamos continuar. Então, a live de hoje, o assunto é o seguinte. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, doutora, era muito fácil eu perder peso antes. Antigamente eu perdia peso com facilidade. Mas agora está cada vez mais difícil. E isso eu não escuto só em pessoas mais velhas, não. Porque a primeira pergunta que eu vou falar para vocês, qual o motivo, e um dos grandes motivos que eu tenho certeza que vocês vão dizer é a idade. Sim, a idade influencia o metabolismo. Outras pessoas vão dizer, é por conta do metabolismo. Sim, mas o que está fazendo esse metabolismo ficar cada vez mais resistente, mais difícil de obedecer, né? Então, é comum os pacientes chegarem para mim e falar assim, poxa, antigamente era só fechar a boca, fazer exercício e emagrecer. Agora, eu tô suando, eu tô ralando, isso não tá acontecendo. Então, assim, quem passa por isso, levanta a mão. Quem passa por isso, por favor, compartilha essa live para outras pessoas que podem estar passando por isso também. Porque, como eu falei para vocês, o grande objetivo dessa live de hoje é ter mudança de comportamento. E se eu quero mudança de comportamento, eu preciso fazer com que a pessoa tenha a consciência do que está acontecendo. Para ela ter consciência, ela precisa ter o aprendizado da informação. Então, passa para essa pessoa essa informação, então compartilha, que eu vou explicar para vocês o que geralmente eu passo mais ou menos 2 minutos explicando em consultório. E quando eu falei para vocês uma dúvida que é de paciente, acaba sendo a dúvida dos meus seguidores. E às vezes eu tenho, além de seguidores, eu tenho outras pessoas que estão passando pela mesma pergunta, pelo mesmo questionamento. Então, vamos lá. Você tem vários fatores que fazem com que, na verdade,
O que está acontecendo? Cada vez mais, a pessoa que está emagrecendo, que emagrece e ganha, ela está realmente modificando o metabolismo dela, de fato. Algumas coisas na vida que a gente não tem como fugir faz com que o metabolismo reduza. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, é natural que até os 25 anos você atinja o pico máximo de metabolismo, ou seja, em que você tem um gasto calórico alto. E a partir dos 25 anos, o corpo entende que você chegou no seu ápice de desenvolvimento. E a partir de agora, você deveria dar uma retardada no desenvolvimento. Então, o metabolismo vai cada vez reduzindo à medida que vai envelhecendo. Outros fatores fazem com que a pessoa ganhe peso, assim, que o metabolismo reduza. Então, a cada gestação é natural que o metabolismo seja diferente. Então, a mulher que tem 1, 2, 3, cada gestação há uma redução do metabolismo. O sedentarismo faz com que a engrenagem dê uma freadinha e você faça um gasto calórico menor. E a menopausa é outro fator que faz com que o metabolismo reduza. Então, alguns fatores... Derek, tô te esperando, viu? Pra gente se encontrar ainda esse mês, tá? Fevereiro tu não escapa, a gente vai se ver. E discutir. Inclusive sobre a sua saúde. Então, e aí, Renatinha... então, como eu falei para vocês, alguns fatores... A menopausa é outro fator que faz com que o metabolismo reduza. Que é a fase que os hormônios reduz a produção de hormônios no homem e na mulher também. E isso faz com que a mulher tenha uma redução do metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é a quantidade de energia que você precisa ter para ficar parado e viver em 24 horas. Então, assim, se você tivesse que passar um dia deitado, fazendo nada, quanto que você gastaria de energia? Só para as suas células viverem. O mínimo possível. Isso se chama metabolismo. Então, alguns fatores fazem com que o metabolismo acelere, que você gaste mais, e alguns fatores fazem com que o seu metabolismo desacelere. Então, se eu gasto mais energia, se eu tenho uma vida ativa e gasto energético de questão de uso do músculo, eu com certeza estou precisando de mais energia, o meu metabolismo vai acelerar. Do mesmo jeito que se eu faço pouco exercício, esse meu metabolismo não tem por que subir, né? Então, ele se mantém próximo daquele básico, daquele basal, a quantidade que eu preciso só para ficar deitada para viver. Então, entendendo mais ou menos o raciocínio do que é metabolismo? Agora, à medida que eu vou envelhecendo e que as coisas vão acontecendo, como gestações, como menopausa, como sedentarismo, como idade, essa engrenagem, ela vai cada vez se reduzindo, lentificando. Beleza. Mas a pergunta da live é a seguinte: por que antes você emagrecia com facilidade e por que agora essa perda de peso está cada vez mais difícil? Essa é a pergunta da live. Até agora eu expliquei para vocês o que é metabolismo, ou seja, quantidade de energia que você precisa para viver fazendo nada, para ficar deitada, hibernando, só respirando. Então, o peso da gente, o nosso corpo, ele identifica o peso e ele faz um set point de peso. Então, assim, ele entende que teu peso é X, tá? Então, ele entendeu que teu peso é X e hoje você tem 20 anos de idade e eu preciso que vocês acompanhem esse raciocínio. Eu não vou falar com ninguém que vai entrando na live, porque eu preciso que vocês que estão assistindo acompanhem esse raciocínio e até respondam para mim, que eu vou fazer perguntas. Se você tem, vamos supor que você tem 20 anos de idade, você tem um metabolismo para 20 anos de idade e você come, e você tem um peso X, tá? Um peso X. O metabolismo, ele é relacionado à quantidade de células que você tem. E o seu peso, ele está muito relacionado também com a quantidade de células que você tem. Porque se você tem um peso maior, você tem uma quantidade de células de gordura a mais. E isso exige um maior metabolismo. Então, vocês concordam comigo? Essa é a primeira questão. Que o metabolismo, ele é relacionado à quantidade de células, porque ele dá energia para a célula. Se eu tenho mais células, eu vou precisar dar mais energia para as células. Então, se eu tenho um peso X, eu tenho um metabolismo relacionado para um peso X, vocês concordam? Então, se eu tenho um peso X com 20 anos, eu deveria ter um metabolismo para aquele peso X. Acontece que eu resolvi fazer uma dieta e eu fiquei com peso X menos Y. Se eu perdi peso, eu pergunto para vocês. E se o metabolismo ele é relacionado com o peso, e se eu fui com peso X menos Y,
Quanto é que vocês acham que vai estar o metabolismo? O metabolismo ele vai ficar menos ou ele vai ficar maior? Se eu perco peso, o meu metabolismo ele vai ficar maior ou vai ficar menor? Perguntei para vocês, eu vou ver se vocês estão respondendo. Eu vou dar um tempinho para vocês responderem, mas se vocês também não responderem, eu vou ter que seguir a live. Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou dando tchau aqui pro pessoal, vou acenando para todo mundo, a Adriana que tá aí, Vênia que chegou, Renata, Gabi, Betânia, Thalita, quem mais? Bom, então continuando o raciocínio. E se vocês por acaso não estão acompanhando essa live, assiste de novo e falem para mim. Então, assim, a Enia está dizendo para mim que o metabolismo vai ficar menor se eu perco peso e a quantidade do meu metabolismo é de acordo com a quantidade de célula que eu tenho e a quantidade de célula que eu tenho é relacionada ao meu peso. E se eu perco peso, meu metabolismo vai diminuir. A Renata, que ela é super sabe das coisas, também falou que é menor. Não, que é maior. E a Veridiane está falando que menor. E quem mais? Bom, é isso que eu tenho. Bom, então o metabolismo, se o metabolismo ele é relacionado com o meu peso, se eu diminuo o peso, isso, Ângela, eu diminuo o metabolismo. A Renata falou que é menor, porque a Renata é um caso à parte, tá, gente? É um caso à parte. Só ela tem um metabolismo acelerado e é verdade. Depois vocês seguem ela aí, vocês vão ficar impressionados com o corpão dela. E a Grazi, que é outra também, que é outra que se garante, também falou maior, tá vendo? Esse pessoal que emagrece fácil fala que maior. Mas é o contrário, viu, gente? O metabolismo, ele é relacionado com o peso. E se eu tenho um peso menor, se eu emagreci porque eu fechei a boca, se eu fiz exercício, seja lá o motivo, o meu metabolismo ele vai diminuir. Então, a pessoa que perdeu peso, o metabolismo reduz, sempre. É normal. Uma pessoa que pesa 80 tem um metabolismo maior do que uma pessoa que pesa 40. Uma pessoa que pesa 100 quilos tem um metabolismo maior do que uma pessoa que pesa 50 quilos. Você faz uma calorimetria, que é um exame que você faz, você elimina, você assopra, você vai eliminar a quantidade de O2 e CO2 naquela expiração. E ele faz uma relação com o gasto calórico. Se você gasta muito CO2, se você elimina muito CO2, provavelmente suas células estão trabalhando em maior quantidade, você deve ter um maior metabolismo. Mas esse exame, ele é calculado também pelo peso da pessoa. E esse peso, ele tem uma estimativa de taxa metabólica. E, claro, a pessoa com 100 quilos, ela vai ter que, para manter aquele peso, ela vai ter que comer mais. Então, ela tem um gasto calórico maior. Agora, se ela perde peso, o gasto calórico vai precisar diminuir, ela vai ter que comer menos ou gastar mais. A gente sabe que não é bem assim, que não basta só fechar a boca, que precisa escolher bem os alimentos, fazer low carb. Isso eu não estou querendo entrar no método, eu não estou sugerindo fazer dieta de contagem de caloria. Eu só estou falando para vocês que existe uma quantidade de energia que as células precisam, que se chama de metabolismo. E que se você perde peso, esse metabolismo diminui. Beleza. Agora, passou 1 ano, 2 anos, e de repente, você que tinha perdido peso, que tinha ido para o peso X menos Y, o seu metabolismo foi para X menos Y também. A pergunta é, se você reganha peso, você voltou para o peso X, depois de 1, 2 anos, ou porque você fez uso de um remédio, parou o remédio, e aí, de repente, você reganhou peso. Você voltou para o peso X. Eu pergunto para vocês, o seu metabolismo, ele vai subir ou não? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Me diz aí, Veridiane, me diz, Derek, me diz, Renata, me diz, Grazi, que está participando da live, Ângela, Ilza, Cristine, digam para mim. Se eu perdi peso, meu metabolismo diminuiu. Isso aí vocês, toda vida que eu tenho um novo peso e um peso menor, o metabolismo ele é relacionado com peso. Agora, se eu aumento o meu peso de volta, eu tinha um peso menor e agora eu reganhei peso. A pergunta é, esse metabolismo sobe ou não sobe? A Vênia está dizendo que não. A Ângela está dizendo que sim. Eu adoro isso, porque é justamente estou aqui para dizer para vocês e eu não quero que todo mundo acerte mesmo. Porque senão não tinha graça eu fazer essa live, né? Explicar uma coisa que todo mundo sabe. Não tem graça. A ideia é justamente discutir um assunto que as pessoas têm mais dificuldade de entender. A Renata está dizendo, vai subir se a pessoa voltar a comer mais. E aí a Alessandra também está dizendo que acha que sim. E a Graça está dizendo, não sobe.
Vou responder para vocês. E bom, claro que alguém de vocês tem 50% de chance de acertar, né? Então, é assim. À medida que eu perco peso, eu criei um novo set point de peso, certo? Se eu perdi peso, não interessa como. Se eu fechei a boca ou se eu tomei remédio. O fato é que se depois eu reganhar, esse metabolismo ele não sobe. Tá bom, gente? Ele não sobe. A única coisa que faz o metabolismo subir, algumas medicações termogênicas aumentam o metabolismo, aumenta o gasto. Algumas medicações para perda de peso que são termogênicas. Alguns termogênicos, como algumas substâncias cafeína, alguns termogênicos usados para acelerar o metabolismo. E o exercício físico. O exercício físico é a única atitude que aumenta o metabolismo e que não é remédio, tá? É a única forma de subir o metabolismo. Agora, se você perdeu peso e reganhou por qualquer motivo, o teu metabolismo, ele volta, ele fica naquele setor que estava atrás. Então, o que acontece no dia a dia das pessoas que perdem peso? É assim, ó. Tinha o peso e tinha o metabolismo. Aí ela perdeu peso, o metabolismo caiu. Só que ela reganhou peso, o metabolismo não subiu. Aí ela perdeu peso. Aí o metabolismo caiu mais ainda, ó. Ela perdeu peso, mas aí ela tem um metabolismo menor ainda. Só que aí ela reganhou peso. E o metabolismo não subiu. Aí depois ela resolveu perder peso e o metabolismo desceu mais. E aí depois ela ganhou peso. Então o que acontece? Fora isso, a gente tem idade, a gente tem menopausa, a gente tem gestação, a gente tem N outros fatores que fazem que o próprio metabolismo caia sem esse efeito sanfona. O que eu tenho que dizer para vocês, exatamente, a Renata está dizendo, ele tem uma memória, digamos assim, exatamente. Quando ele cai, ele fica com essa memória, ele cria um set, né, uma estabilidade de metabolismo, e é o único fator, ninguém, jamais, ninguém ganha metabolismo comendo, tá bom? Seria muito fácil, já pensou se todo mundo aumentasse o metabolismo comendo? É uma delícia. Mas não, a gente come, a gente ganha peso e o metabolismo não vai. Então, o que a gente precisa aprender com isso? É que antes você era mais jovem, tinha um metabolismo melhor, realmente, e à medida que você vai envelhecendo, você vai fazendo esse efeito sanfona e o seu metabolismo está cada vez menor. Tanto pelo efeito sanfona, que tem esse ciclo de fazer que seu metabolismo esteja sempre cada vez menor. E você que perdeu peso, pode até falar assim para mim, Lia, eu perdi peso, e é engraçado, depois que eu ganho 2 quilos, para perder aquele pezinho que eu ganhei é difícil demais. Por quê? Porque o metabolismo já não é mais de antes. Então, cada vez mais que você reganha, seja você pode reganhar 1 quilo ou até 10. Sempre vai ser mais difícil de perder do jeito que foi da vez passada. Essa live é para conscientizar vocês de que se você perdeu peso, seja meu paciente, porque tem vários pacientes que estão aqui na live, perderam peso comigo e estão mantendo o peso perdido. São duas conclusões que eu tenho para vocês hoje. Uma é, vigie o peso de vocês. Supervisione, fique pesando na balança pelo menos 2, 3 vezes por semana. Vigie e não deixe reganhar. Porque à medida que reganha, o estrago depois para poder voltar atrás é muito difícil. A segunda, cada vez mais difícil. A segunda informação da live de hoje faça um exercício físico. O exercício físico é a única forma natural de aumentar o metabolismo e de manter um peso menor. Esse peso que você atingiu é a única maneira de deixar que esse metabolismo suba um pouquinho e fique mais fácil de manter esse peso para que você não fique o tempo todo naquela aulinha que eu dei para vocês de ficar cada vez um metabolismo mais baixo, um peso mais alto, uma perda, um metabolismo mais baixo, um reganho. Aí depois uma perda, um metabolismo mais baixo, um reganho. Esse efeito sanfona de ganho de peso é destruidor para o metabolismo. Entenderam? Por favor, espero que tenham gostado. Eu espero que tenham aprendido. Fala para mim, manda seus likes, manda seus loves. Não deixa de compartilhar. Então, a Veridiane está dizendo que está se vendo nessa situação. Tá vendo? Como eu estou explicando para vocês, não é bobagem. E se por acaso você está fazendo uso de medicação para perda de peso, não desmame imediatamente, tem um risco de reganho. Desmame junto com o seu médico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. As minhas lives são assim, curtinhas.
E depois, ó, podem ficar falando, comentando aqui, que eu vou respondendo para vocês no direct, eu vou respondendo para vocês nas mensagens que vocês vão mandando para mim. E é isso. Não deixa de dar o comentário de vocês, falar a história de vocês, de Grazi. Fala pra gente, Renata fala pra gente. Meninas todas que eu falei aqui, fala vocês. Olha, eu era assim, eu era assado, eu tô notando isso, eu não tô notando aquilo, porque às vezes a experiência de vocês é a que a outra pessoa tá passando. E trocar experiência é muito bom, porque eu tô aqui só para trazer para vocês informações, mas trocar experiências é muito legal também. Um beijo, fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã eu chego também com outra informação. Tenho várias lives para esse mês que eu separei. A maioria sempre buscando mudança de hábitos em vocês, tá bom? Tchau, tchau, pessoal.